Boa noite. Hoje nós iremos dar continuidade com a nossa oitava aula, da disciplina Segurança do Trabalho 2. Nós iremos falar sobre inspeção no ambiente laboral de trabalho. Ok? Nada mais, nada menos, o que é inspeção? Inspeção significa examinar, observar com atenção os detalhes dentro do ambiente. E qual é o objetivo de realizar uma inspeção? O objetivo de realizar a inspeção sempre será garantir que todos os processos estejam em total acordo com a legislação, as normas e os procedimentos da empresa. Outra pergunta: por que fazer uma inspeção? Para que os processos estejam de acordo com as determinações legais e políticas internas. Nós temos a NR2, que fala sobre inspeção prévia. E também temos a NR3, embargos e interdição. Quando nós pensamos na NR2, inspeção prévia, o que nós vamos imaginar? Vamos imaginar que uma empresa, antes do início do seu funcionamento, ela passa por uma inspeção pelo Ministério do Trabalho, que vai verificar o atendimento aos requisitos solicitados por ele. Então, o Ministério do Trabalho ele fornece um formulário ao qual a empresa irá preencher. Esse formulário vai conter inúmeras exigências para que essa empresa possa ser liberada para funcionamento. Por exemplo, que documentos são esses? Alvará de funcionamento, ABITSE, licença de corpo de bombeiro, os mapas ou plantas baixas, a dimensão, nós chamamos de aí do memorial descritivo da empresa, o tamanho da empresa, a dimensão da empresa, número de empregados, principais riscos mapeados, as medidas preventivas para caso de acidente, as medidas de emergência para caso de algum sinistro, combate a incêndio, essas coisas. Então, tudo isso é montado nesse book e enviado para o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, por sua vez, vai avaliar essa documentação e vai conferir lá no campo o cumprimento, o cumprimento na prática do que você relatou neste formulário. Com isso, ela libera, com o certificado de instalação da aprovação do empreendimento. Só que essa norma ela foi revogada. Então, hoje, não mais é necessário solicitar uma inspeção prévia para funcionamento da empresa. Mas ainda continua vigorando o NR3, embargo e interdição, ao qual o Ministério do Trabalho fica incumbindo de fazer inspeções nessas empresas e, em caso de necessidade, ela vai embargar a obra ou interditar algum tipo de equipamento. Tá? Então, sempre quando eu falo de embargo ou interdição, eu embargo obra, embargo empreendimento e interdito posto ou equipamento de trabalho ou máquinas. Ok? Bem, existem vários tipos de inspeção, por exemplo. A inspeção de segurança é uma análise feita com o objetivo de encontrar riscos ou possíveis ocorrências que podem causar acidentes ou diminuir a segurança do ambiente. Podem ser feitas em locais públicos em geral, local de trabalho, escolas e residência. Outro tipo de inspeção é a inspeção de qualidade, que é feita para verificar e garantir a qualidade de qualquer produto. Esta análise é feita a partir de amostras do que é produzido e é muito usada em empresas para acompanhar a qualidade dos lotes de produtos feitos e que são oferecidos pelo mercado. Outra fonte de informação, quando a gente fala sempre em inspeção, principalmente da NR3, embargo e interdição, é um livro Inspeção do Trabalho. Esse livro é um livro de capa preta, de capa dura, que deve conter de 1 a 100 páginas, ao qual
ele é apresentado aos auditores fiscais do Ministério do Trabalho em caso de uma auditoria ou inspeção. Então, este livro é uma das fontes de informações mais desprezadas pelos prevencionistas e pelos profissionais de RH. Nesse livro, os auditores fiscais do trabalho fazem o registro de todos os resultados de sua fiscalização. Esse livro nada mais é do que um histórico muito rico, especialmente se acabou de ser admitido em uma empresa. Você vai verificar esse livro, a existência desse livro, e vai verificar os dados ali contidos. Tá? Esses dados contidos, futuramente se não atendidos, podem sim virar uma multa, uma sanção para esta empresa. Bem, o livro de inspeção do trabalho é um documento obrigatório para todas as empresas. E está previsto em portaria através da Lei 3.158 de 1971 do Ministério do Trabalho. Bem, nessa portaria está estabelecido o modelo que esse livro deve seguir. Claro que a gente não precisa se preocupar, porque esse livro encontra-se em qualquer papelaria, tá? E também são apresentadas outras diretrizes. Entre elas, é importante destacar a previsão do artigo 3º dessa Lei 3.158. As empresas ou empregadores que mantêm mais de um estabelecimento deverão possuir tantos livros de inspeção do trabalho quando forem seus estabelecimentos. Se a empresa tem 3 estabelecimentos, terá que ter 3 livros, tá ok? Na minha empresa, por exemplo, que trabalha embarcado, ela vai ter um livro para cada plataforma, tá? Valendo lembrar que o artigo 5.1 da Lei Complementar 123 de 2006, as microempresas e empresas de pequeno porte estão dispensadas de manter este livro. Mas como que o Ministério do Trabalho irá fazer uma inspeção? O Ministério do Trabalho já leva uma folha impressa dos requisitos que ele vai olhar. E ele fornece essa via para a empresa, ficando com uma via, e ao qual a empresa vai ter que ir comparecer ao Ministério do Trabalho na data que eles estabelecem, com o livro e esta folha, que é um auto de inspeção. Tá? Lá no Ministério do Trabalho, ou numa delegacia, ou até mesmo numa regional, né, numa subsecretaria, eles vão pegar o que está escrito nesse auto de infração e lançar em uma das páginas do livro de inspeção. Tá? Isso aí deve ficar arquivado. Enquanto a empresa existir, o livro fica lá guardadinho. Bem, o que contém neste livro de inspeção do trabalho? Em sumo, cada inspeção é anotada em uma página do livro. Eventualmente, acabamos usando mais de uma, quando há muito a ser dito pelo auditor. Os principais campos das páginas são prazos concedidos, irregularidades encontradas, o auto de infração lavrado, ou seja, a multa, e algumas orientações. Mais de uma forma de ter a solicitação do trabalho é a análise dos registros que nos dá, como prevencionista, uma visão sobre o histórico das auditorias. Então, compete a nós, profissionais de saúde e de segurança, a estar sempre analisando as auditorias anteriores, até mesmo para garantir que novamente não caia, aquele item como pendência, tá bom? Acaso algum tempo, deixe de analisar os eventos registrados no livro, é bom que dê uma olhada principalmente nas não conformidades apontadas, analisando se elas forem corrigidas ou não, verificar sempre se tem alguma sugestão de melhoria e, claro, avaliar se elas são pertinentes à nossa atividade ou não. E também verificar se alguma norma regulamentadora foi descumprida ou observada em uma dessas auditorias realizadas. Pode ser que ela tenha sido anotada como melhoria, mas futuramente será apontada como uma irregularidade, como uma não conformidade.
Bem, deve sempre verificar os antigos registros e, se possível, encontrar coisas que nem tinham se dado conta que existiam, tá? Ou até mesmo que não sabia que tinha alguma legislação aplicável. Por exemplo, é o que acontece com a proteção respiratória. Não tem nenhuma legislação aplicada, apenas uma mensuração como um plano de prevenção, aonde se cria um subprograma do PPRA para o tratamento de proteção respiratória. Não existe uma legislação aplicada para a proteção respiratória. Mas, como é mensurado o risco químico e biológico no PPRA, o auditor fiscal do Ministério do Trabalho ele vai identificar aquilo dali e vai cobrar ações. Né? E uma ações dessa pode ser, por exemplo, a utilização de um EPI ou a implementação de um programa de prevenção. Bem, podemos observar alguns elementos importantes na hora de fazer uma inspeção, tá? Vamos dividir esses elementos em 5. Sempre pensar no que será inspecionado, quem será o responsável pela inspeção, a periodicidade, o prazo, né? O intervalo de tempo de uma inspeção para outra, informações sobre os históricos antecedentes e do local analisado, tá? E por último, qual é o formulário para o registro desses dados coletados, tá? Esses aí são os pontos importantes utilizados na inspeção. Sempre através de um planejamento, tá? Bem, além dos elementos que já citei, é necessário sempre que o profissional estabeleça alguns pontos como prioridades durante a averiguação do ambiente de trabalho. Em razão das informações disponíveis acerca do local a ser inspecionado, pois estas também serão usadas como indicadores em caso de uma necessidade a ser abordada. Bem, dividimos essas particularidades, esses pontos importantes agora em 4. Primeiro, eu tenho que verificar se houve acidente recorrente nos mesmos locais e pelas mesmas causas. Verificar quantos acidentes e em qual intervalo de tempo. E se eles ocorreram devido às más condições ou até mesmo pelo ato inseguros. Segundo, em caso onde já houve um acidente, é importante sempre observar se as correções foram feitas. Também verificar se já foram tomadas medidas corretivas e preventivas, quais foram ou se foram empregadas corretamente. Terceira, verificar sempre a ocorrência de algumas lesões leves, tipos de lesão, gravidade, até mesmo óbito. E o último, quarto, a necessidade de desenvolver normas de segurança e treinamento com funcionários, verificando sempre se há algum programa de treinamento e se esse programa tem sido de uma forma aplicado e se está sendo eficiente, e também se está tendo avaliação da eficácia. Bem, existem alguns tipos de inspeção. A primeira, a inspeção de rotina. A inspeção de rotina é uma atividade que ocorre no dia a dia, aonde são observada a presença ou não de risco no ambiente de trabalho e fica sempre sob responsabilidade do pessoal da manutenção, de membros da CIPA e também de chefias imediata. Exemplo de pontos a serem observados: remoção de proteção de máquinas, a falta de organização do setor, a falta de uniformização, descumprimento de ordem e também da organização e limpeza, uso inadequado do EPI, dispositivo inseguro ou inadequado de materiais, atos ou condições inseguras. Sempre é importante que a pessoa responsável pela atividade utilize um formulário próprio,
e dirigido a cada setor inspecionado. É obrigação do operador, do responsável da área, fazer a inspeção de rotina antes do início da sua atividade, ok? Bem, a segunda é a periódica. Elas são efetuadas em intervalos regulares, semanais, mensais, bimestrais, trimestrais, anuais, e programada com antecedência, cujo objetivo é apontar riscos previstos, como desgaste, fadiga, esforço, a exposição a certas intempéries, máquinas, ferramentas. Essas inspeções são indicadas pelo fabricante de preferência quando se fala de máquinas e equipamentos. Vou inspecionar também as instalações, podendo incluir a inspeção de todo ambiente de trabalho, podendo ser de um ambiente de trabalho no modo geral e de um departamento, uma seção, de forma mais separada, tá? Sempre focando os aspectos relativos à saúde, segurança e higiene do trabalho, ok? Um exemplo de inspeção periódica, ó, inspeção em EPI, inspeções nas áreas sanitárias, de vestiário de acordo com o NR24, a parada para manutenção preventiva de uma máquina de grande porte, apesar de que o operador já tem que fazer a inspeção de rotina, tá bom? Eu também tenho, ó, eu já falei sobre a inspeção de rotina, já falei sobre a inspeção periódica, agora eu vou falar sobre a inspeção especial. O que é uma inspeção especial? São aquelas programadas e quando houver a ocorrência de algum problema que precisam ser analisados com mais detalhes, requer conhecimento e aparelhos especializados. Ou seja, não é qualquer pessoa que irá fazer essa inspeção especial. Tem que ser empresa especializada e contratada para tal, ok? Depois eu tenho a inspeção geral, que envolve todos os setores da empresa, sendo observado todos os aspectos relacionados à segurança e higiene no trabalho, com auxílio de um checklist. Geralmente as inspeções de área ou inspeção de primeira linha, de segunda linha, de certificação já é uma inspeção geral, ok? Também eu tenho a inspeção parcial, que ela é realizada sem dia ou período pré-estabelecido e com o envolvimento de um técnico de segurança. É realizada, tá, nos setores da empresa ou os certos tipos de trabalho, já que sabe da ocorrência de algum problema, seja por queixas de trabalhadores ou ocorrência de doenças ou acidente de trabalho, tá? Depois eu penso na inspeção oficial, que nada mais é que a inspeção realizada pelos órgãos públicos. Neste caso, é muito importante que os responsáveis pelo Serviço de Saúde e Segurança apresentem todo o dossiê relativo àquele evento que se transformou num acidente. Tá? Bem, itens de uma forma geral que serão sempre observadas numa inspeção: o layout, a iluminação, a limpeza, o estado de conservação de máquinas e equipamentos, edificações de paredes, piso e forro, de acordo com a NR8, instalações elétricas e hidráulicas conforme a NR18 e também a NR10, equipamentos de ventilação, bebedouro, mesas e cadeiras, ferramentas manuais, sinalizadores, equipamento de emergência individual ou de incêndio. Após sempre a inspeção, é imprescindível que fique claro que existe dos riscos existentes e quais as pessoas poderão ser efetuadas num possível acidente. Assim, seguindo esses passos, será muito mais fácil identificar a melhor forma de prevenir. Isso não significa elaborar uma lista enorme de nomes de pessoas, mas identificar grupos como as pessoas que trabalham no almoxerifado, no armazém
escritório, segurança de linha e produção, ou transuentes ou profissionais de limpezas e ou contratantes. Deve ser preparada especial atenção às questões de gênero e grupo de trabalhadores, ou seja, antes de realizar a inspeção, eu tenho que verificar se todos os meus equipamentos e também todos os meus aparelhos de medições estão em perfeito estado e já entregue ao seu respectivo dono. Ok? No mais, eu encerro aqui a nossa 8ª aula de segurança do trabalho 2.